Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Hoje eu gostaria de responder a uma objeção muito frequente, segundo a qual se diz que nós não temos a competência, nós, leigos ou simples sacerdotes, não temos a competência para julgar se alguém é ou não é um herege e, portanto, nós devemos esperar o julgamento definitivo de uma autoridade eclesiástica. É evidente que este argumento ele não possui respaldo nem na doutrina nem na história da Igreja, até porque seria muito difícil um julgamento canônico de algum herege se não houvesse a denúncia da heresia por parte das pessoas que estão presentes e que a identificam. Então seria realmente algo muito difícil e nós seríamos também tremendamente estúpidos, porque receberíamos aula de catecismo explicando o que é um herege, o que é um membro da igreja e o que não é um membro da igreja e tudo direitinho, mas nós não seríamos sequer capazes de identificar quando a gente tem um comunista, um protestante, um inovador diante dos nossos olhos. Então seria algo muito difícil e seria algo muito improvável realmente que nós fôssemos tão idiotas a este ponto, de não conseguir perceber uma heresia quando ela está diante dos nossos olhos. E assim ter que sempre contar com a tutela dos eclesiásticos que passaram tanto trabalho para nos ensinar o que é a doutrina católica, para nos dar os princípios gerais do dogma e da moral, para nada, absolutamente para nada, apenas para a gente poder guardar para si e pronto. E quando menos a gente espera, a gente vai e se deixa levar pelos lobos, e temos que ser levados até que se prove o contrário. Temos que ser enganados, temos que ser desviados da fé católica, temos que estar em comunicação com hereges, até que saia o tal do juízo canônico, feito por talvez não sei quem, porque quem será que vai ter autoridade? Então é realmente um argumento que visa apenas desconversar, evitar a solução católica, a resposta católica ao problema, que é a posição sedevacantista. Esta é a finalidade desse argumento e nós vamos demonstrar. Vamos demonstrar que isso aí não tem pé nem cabeça, não tem base no catolicismo, mas tem base numa covardia disfarçada de obediência. Então, vamos para as provas. Nós temos 10 argumentos contra esta objeção. Então, em primeiro lugar, ela foi condenada pelo Papa Alexandre VII em decreto do Santo Ofício de 24 de setembro de 1665. A proposição quinta a ser condenada nesse decreto diz o seguinte: embora te conste de modo evidente que Pedro é um herege, não és obrigado a denunciá-lo, senão te é possível prová-lo. Então, esta é a proposição condenada pelo Papa Alexandre VII. Esta condenação é muito importante. A condenação desta proposição demonstra duas coisas. Primeiro, um particular, seja um leigo, um simples sacerdote, qualquer pessoa, deve denunciar aquele que lhe pareça um herege. Ou seja, nem precisa ser objetivamente um herege, mas você tem a suspeita, lhe parece. Um herege nós temos o dever, a obrigação, porque ele diz, não está obrigado, mas então você está obrigado. Você tem esta obrigação, denunciar que lhe pareça um herege. E, segundo, não é necessário que tenha contra ele uma prova definitiva. Basta uma suspeita ou um indício. Isso é importante, porque muitos dizem, mas isso não é uma prova definitiva, vocês não têm assim toda a evidência, embora nós tenhamos, há toda a evidência. Mas a questão é, ainda assim, isto é obrigação nossa denunciar, e mostrar suspeita que nós temos da heresia de outrem. Aqui eu gostaria de clarificar, aqui ele diz Pedro, mas não se refere a Pedro no sentido próprio de Pedro, o sucessor de Pedro, Papa, enfim, não. Aqui Pedro quer dizer como se eu falasse fulano, cicrano, João, Paulo, quer dizer, pelo contexto se compreende que está falando qualquer um. Então, se qualquer pessoa me parece um herege, devo denunciar. Se nós formos ver nos livros da história da igreja, sobre a Inquisição, por exemplo, aquele livro do Thomas Wash explica isso muito bem, o livro dele sobre os caracteres da Inquisição.
Você vai ver que era justamente isso que os inquisidores pediam. Eles iam até as pessoas e diziam, se vocês tiverem qualquer suspeita, né? Eles realizavam primeiro um encontro público na vila, onde eles iriam fazer o inquérito, e pediam a todos, se tivessem qualquer denúncia, qualquer suspeita, para apontar. Claro que eles supõem que as pessoas tinham competência para isso, para ter esta suspeita, para compreender quando algo está em desarmonia com a fé. Até porque as pessoas são fiéis porque elas têm fé. E tendo a fé, elas podem julgar as coisas à luz da fé. Como diz São Paulo, né? Nós caminhamos, né, com os olhos da fé. Então o fiel tem esta capacidade. Então o que a igreja considera essa doutrina católica? Veja essa proposição. Agora vamos ao segundo argumento. Agora falando especificamente de Pedro no sentido mesmo de Papa. Tá bem? Agora vamos entrar no mais específico, que é o nosso problema aqui, né, principal. A bula do Papa Paulo IV, com Ex Apostolatus, de 15 de fevereiro de 1559, prevê que, caso os cardeais elejam alguém previamente herege, a eleição seria simplesmente nula e os fiéis teriam pleno direito de se retirar da obediência do eleito, que não seria a cabeça da Igreja. Os historiadores informam-nos que esta bula visava, na mente do Papa Paulo IV, especialmente a possibilidade de que fosse eleito, após a sua morte, o cardeal Morone, suspeito de heresia, mas nunca condenado pela Igreja. Assim, o Papa admitia que os fiéis pudessem constatar a presença da heresia e subtrair-se da obediência do Papa, entre aspas, por ela infectado, sem esperar um julgamento oficial. Então, se nula, sem efeito, os fiéis não devem seguir. Pronto. Não devem ter como Papa aquela pessoa que manifestamente um herege. E assim já dá mostras de que a sua eleição nem sequer foi válida. Então, note como isso é importante. E importante a gente fazer um paralelo aqui também, para não perder isso de vista, né? Suspeito de heresia era o cardeal Moroni. Nós temos um outro que também era um suspeito de heresia e este, infelizmente, não foi preso a tempo, né? Como o cardeal Moroni, que acabou sendo preso por Paulo IV. Ele não foi preso e aconteceu então a desgraça. Vale notar que João 23 encaixa-se bem no perfil de um cardeal Moroni, tendo ele mesmo sua ficha nos arquivos do Santo Ofício como suspeito de modernismo. Os atos subsequentes de seu pontificado oferecem todo o fundamento para essa suposição, esta suspeita. Então, veja que a com Ex Apostolatus já diz que se a pessoa foi herege, se desviou da fé, qualquer coisa assim, né? Então, a eleição é inválida e nós não devemos obedecer e pronto. Isso significa que nós teríamos a capacidade de detectar isso. Significa que as pessoas teriam a capacidade de perceber, senão ele nem teria dito isso. Se fosse algo impossível de detectar, de perceber que a pessoa se desviou da fé católica, então por que escrever isso? Seria supérfluo e bem inútil, mas não é o caso. Outra coisa que seria bem supérflua seria os vários momentos em que a Escritura mostra que nós devemos ter cautela e devemos ter um certo discernimento, não se nós vamos obedecer à autoridade legítima ou não, que não é o caso, a autoridade legítima deve ser obedecida sempre, né? Mas se ela é de fato uma autoridade legítima ou não. Então isso nós podemos, se é um verdadeiro ou um falso profeta. A Escritura mostra isso várias vezes. Isso supõe que nós temos a capacidade de compreender o que é um verdadeiro e o que é um falso profeta. A Sagrada Escritura põe-nos em guarda, com frequência, contra os hereges. Não parece possível entender todos esses textos como referindo-se unicamente aos que foram condenados como tais pela Igreja ou pertencem a seitas condenadas. Aqui vamos a 3 passagens. A primeira, a mais impressionante, é a passagem da Epístola de São Paulo aos Gálatas, abre aspas. Mas ainda quando nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncia um evangelho diferente do que nós vos temos anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que recebestes,
seja anátema. São Paulo não se contenta de advertir seus convertidos a recusar a nova doutrina. Ele impõe-lhes pronunciar um julgamento, e dos mais severos, contra o malfeitor, o anátema, com tudo o que isso implica. E visto que o anátema não convém ao caso de um católico que erra de boa fé, é evidente que São Paulo acredita que os gálatas são capazes de distinguir entre o erro cometido de boa fé e a heresia pertinaz. Então, veja, ele está dizendo que os gálatas têm esta capacidade. Nós temos esta capacidade de perceber quando uma pessoa erra por um acidente e erra com pertinácia, erra realmente de propósito. Isso é muito fácil, né? Na verdade, nós sabemos muito bem essa distinção. E é claro que o apóstolo não poderia pensar diferente. Nós sabemos quando alguém está fazendo algo de inocência, né? E se essa pessoa faz isso de caso pensado. Isso é muito fácil de saber. E nós sabemos, por exemplo, quando ela faz um documento oficial, depois de muita deliberação, é claro que isto não é algo sem querer, né? Então, este é o caso dos hereges conciliares, todos eles, né? Todos eles estudaram teologia, todos eles tinham um grande futuro pela frente, se não fossem traidores da religião católica. Segundo, São Paulo ordena a Tito: foge do homem herege, depois da primeira e segunda admoestação, sabendo que tal homem está pervertido e peca, pois é condenado pelo seu próprio julgamento. Cornélio Lapide e Belarmino entenderam que essas admoestações são necessárias quando é duvidoso se a pessoa é ou não é verdadeiramente pertinaz. No caso de heresia manifesta, nenhuma munição seria necessária. Ou seja, como eu falei, no caso em que você vê, obviamente, que a pessoa pensou bem no que estava dizendo, mediu as palavras, né, e de fato fez isso deliberadamente. Caso notório, por exemplo, deste recentemente, nesse início de mês de agosto, foi o Bergoglio ter modificado o quinto mandamento ao seu bel prazer, né, pegado o quinto mandamento da lei de Deus, conforme a igreja sempre ensinou, e modificado, né, à luz de evolucionismo do dogma e de um conceito anticatólico de dignidade humana, conceito errôneo. Então, ele fez isso já sabendo o que era o conceito católico, por isso ele modificou, senão não modificaria, se ele não ignorasse. Então, é óbvio que num caso desse, você tem um caso de uma pessoa que deliberadamente fez algo, né, com a pertinácia necessária e, portanto, é desnecessário qualquer admonição. No caso desse, que é óbvio, é evidente que ele fez isso sabendo o que estava fazendo. Então, é um exemplo apenas, mas você tem muitos outros e nós já mostramos isso em vídeos anteriores, falando sobre o comunismo, liberdade religiosa, etc, etc. Por fim, a última passagem bíblica. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos rapaces. Pelos seus frutos os conhecereis. Tal é a advertência solene de Nosso Senhor acerca dos hereges ocultos. É preciso tomar cuidado, inclusive, com hereges disfarçados. Interpretação de Cornélio a Lapide Adilocum. O que não seria possível se fôssemos incapazes de penetrar além do disfarce deles, das vestes de ovelha, e de reconhecer sua rejeição obstinada da fé da Igreja pelas suas obras externas, malgrado suas enganosas pretensões de ortodoxia. Isto é muito simples. É óbvio que o herege ele sempre vai tentar se fazer de ortodoxo, ou pelo menos, quando as pessoas estão olhando, ele pode ser descoberto, ele vai usar termos ambíguos, ele vai usar de intermediários e nunca envolver e comprometer a sua própria pessoa com isso. Esta é a função da Igreja Conciliar das conferências episcopais. Elas fazem toda a subversão, toda a demolição do catolicismo, e quem leva a culpa
são os bispos particulares ou a própria conferência, né? Escapa disso até, na verdade, sendo a conferência um órgão, de certa forma, intermediário, né, entre o Papa e os bispos. Então nem os bispos levam inteiramente a culpa é da conferência, nem o Papa leva inteiramente a culpa, quem leva é a conferência. Então você tem a CNBB odiada pelos leigos, né, e eles mal percebem que isso tudo, na verdade, é apenas um embuste, né, para a apostasia tanto dos bispos em particular, quanto do próprio Papa, entre aspas. Né? Então, todos eles usam isso como instrumento de subversão, e uma forma de não se comprometer. Isso é típico de herege, típico de herege. Como é que nós identificamos eles, então? Pelos frutos, muito simples. Por esta mesma subversão, por estas estratégias sujas, pelas coisas que eles efetivamente dizem e fazem e pretendem fazer com sua omissão, com seu silêncio, né, com os seus gestos simbólicos. É assim que nós percebemos. E isso é confirmado, e agora vamos para o nosso quarto argumento, por São Roberto Bellarmino, que diz assim, né, sobre como identificar o lobo disfarçado no meio do rebanho. Ele diz assim, abre aspas, os homens não são obrigados nem capazes de ler corações, mas quando eles veem que alguém é um herege por suas obras externas, eles o julgam como um herege, puro e simples, e o condenam como tal. São Roberto Bellarmino, no De Romano Pontifici, livro 4, capítulo 9. Este método de identificação pelas obras externas, já apontado no Evangelho, na fórmula pelos seus frutos os conhecereis, requer unicamente a observação do fato à luz da fé. Ora, isto aplica-se a todos os fiéis e não somente ao alto clero, óbvio. Qualquer um pode observar, e o próprio Cristo o diz para todos, e São Roberto Bellarmino fala os homens, portanto, de uma forma geral, e a Igreja também, por Paulo IV e por Alexandre VII, também usa termos gerais, isso se aplica a todos e para todos. Então, note que essa é a doutrina da Igreja, e aqueles que não a defendem, que nos criticam por nós aplicarmos a doutrina da Igreja, estes são os que estão errados e que revestem de obediência o que na verdade é uma covardia. É o que na verdade é respeito humano e nada mais. Nada mais porque carece completamente de fundamento esta posição deles. Agora vamos para o quinto argumento, e agora nós vamos um pouco para a questão histórica. Os santos mostram como isso se verifica na prática, ou seja, este critério católico sendo aplicado efetivamente. Aconteceu diversas vezes de um santo suspeitar de heresia um papa reinante, ao ponto de ameaçar retirar-se da obediência dele, caso o pontífice não se emendasse. São Bruno, Santo Hugo o Grande e São Godofredo de Amiens tomaram todos essa atitude frente ao Papa Pascal II. Se Santo Ivo de Chartres se opôs, foi porque considerava tal comportamento incorreto, abre aspas, a não ser que a pessoa posta na cátedra de Pedro se desviasse manifestamente da verdade do Evangelho, fecha aspas. Noutras palavras, também Santo Ivo sustentava a posição acima exposta, mas não pensava que a hipótese contemplada nela se tivesse realizado em seu tempo. Ou seja, todos concordam que se houvesse um desvio da fé, né, da parte do superior, no caso do Papa mesmo, né, ele poderia sim ser tirado, né, ser resistido no sentido realmente de lhe retirar a obediência e de tomar medidas para tirá-lo de lá de uma vez. Então, isso é possível. Mas a questão é que o que tratava-se com Pascal II era a questão das investiduras. Né? É uma questão que é conexa, sim, com a fé, né? Mas São Ivo diz que não seria um caso de uma heresia, não se contemplava no tempo, enquanto os outros três diziam que sim. Né? Então, a questão não se desenvolveu para maiores proporções, foi resolvida. Pascal II, no fim, sustentou aquilo que foi defendido pelos seus predecessores, especialmente pelo grande Papa São Gregório, né? Mas a questão é realmente que, historicamente, já se verificou isso, quer dizer, fiéis, né, abades
simples sacerdotes se levantando contra um possível desvio. Então, a questão da suspeita, veja só, né? Confirmando o que disse Alexandre VII, a suspeita é o suficiente. Não era algo nem estabelecido ao certo, mas suspeita é o bastante para acusar. É o bastante. Então, de alguém de herege, né? É importante porque assim, é muito perigoso dar espaço para isso na igreja. Então, assim, há uma aparência de heresia, isto já é o bastante para que isso não se prolifere. Heresia é uma peste. Para que isso não se prolifere, é preciso cortar o mal pela raiz. Quando ela começa a aparecer, ainda que nem seja ela, mas começa a dar-se a entender, já se deve atacar imediatamente. É a nossa obrigação. Agora, vamos para mais um exemplo histórico. Aqui. Santo Hipácio, monge da Bitínia, fez questão de suprimir o nome do herege Nestório dos dípticos sagrados a partir do momento em que este começou a pregar sua heresia, dividindo a unidade da pessoa em Nosso Senhor. O ordinário de Hipácio, Eulálio, embora recusasse a heresia do patriarca Nestório, repreendeu o santo monge por se ter retirado da comunhão do patriarca antes do julgamento de um concílio. Hipácio respondeu-lhe, abre aspas, eu não posso inserir o nome dele no cânon da missa, pois um heresiarca não é digno do título de pastor na igreja. Fazei de mim o que bem entenderdes. Estou pronto a tudo sofrer, e nada me fará mudar de conduta. Fecha aspas. Certamente, os pseudo-tradicionalistas já estão prontos para chamar a Santo Hipácio de imprudente, porque ele não esperava por uma sentença formal, ou até mesmo de malvado, porque ele não, entre aspas, rezava pelo heresiarca na história. Esse é o pensamento deles, né? Recentemente nós tivemos um exemplo disso, desse pseudo-tradicionalismo, com a rasgação de vestes de Dom Tomás de Aquino e seus sequazes, né, com relação ao padre Rodrigo, que não queria rezar em comunhão com o herege, manifesto com o heresiarca Bergoglio. Então o que aconteceu? Começaram a rasgar as vestes. Imprudente, malvado, não quer rezar pelo Papa. Né? Bom, temos aqui um belo padroeiro, né, e que lhe sirva de exemplo. São Hipácio, que não esteve em comunhão nem rezou com o herege muito antes de qualquer sentença formal ou coisa assim. Entende? Isto aqui, que isto fique guardado no coração, todos vocês. Continuado. O julgamento de Santo Hipácio parece confirmado não só pela aprovação de seus hagiógrafos, como também pelo decreto do Papa São Celestino, segundo o qual todos os atos de Nestório deveriam ser considerados nulos a partir do momento em que ele começou a pregar a heresia, abre aspas, pois aquele que abandonou a fé por meio de uma tal pregação não é capaz nem de destituir, nem de depor quem quer que seja, fecha aspas. Muito importante, São Hipácio tinha razão, e os pseudo-tradicionalistas do presente e antissedevacantistas de todo tipo, eles não têm razão. Olha que isso é um fato histórico para vocês. Continuando, próximo argumento. Ainda no caso particular do heresiarca Nestório, convém lembrar que quem o denunciou foi justamente um leigo e que o princípio utilizado para justificar essa heróica atitude é o mesmo utilizado pelos sedevacantistas atualmente. Assim, explica o padre Guéranger, abre aspas, quando o pastor se transforma em lobo, cabe ao rebanho se defender. Não há dúvida de que, via de regra, a doutrina desce dos bispos para o povo fiel e de que os súditos não devem julgar seus chefes em sua fé. No entanto, há no tesouro da revelação certos pontos essenciais dos quais todo cristão, pelo só fato de ostentar tal título, tem o conhecimento necessário e a obrigação de conservar inviolados. Fecha aspas.
né? Este trecho ele está no livro O Ano Litúrgico, na verdade são vários volumes, do Padre Guéranger, que foi um grande cabeça da restauração da liturgia tradicional. É importante entender e compreender aqui que a pessoa que o citou, né, eu estou tomando isso aqui, a fonte eu emprestei do Padre Paulo Ricardo. Importante entender isso, né, porque é algo extremamente irônico, mas extremamente, vocês não têm a ideia, né? O homem faz um sermão sedevacantista com toda clareza, mas devido, né, à contaminação com o modernismo a lá Joseph Ratzinger, pois ele é um modernista ratzingeriano, né, ele não é capaz de somar 2 mais 2 e chegar ao 4. Né? Então, assim, ele tem o princípio certo na sua mão, Padre Paulo Ricardo poderia hoje mesmo ser um sedevacantista, tem todas as condições, mas não consegue a maldita da evolução do dogma, o maldito do progressismo, toda essa aberração modernista que ele tem na cabeça, o impede de aplicar esse princípio certo à situação atual. Infelizmente. Né? Tomara que ele acorde a tempo, ainda há tempo de acordar para a verdade. Então, vamos aplicar o princípio. Ó, veja, o princípio está aí certo. Nós podemos o fazer, nós estamos fazendo. Estamos até nos adiantando. Agora, cadê os homens da igreja se manifestando contra isso? Um homem instruído como o Padre Paulo Ricardo é um escândalo o seu silêncio. O seu silêncio é um escândalo para todos nós. É um ultraje à história da igreja de todos esses santos, que não ficaram esperando sentença formal ou qualquer coisa assim, ou se lamentando, da Babilônia. Ninguém fez isso. Eles foram ao ataque. Somos a igreja militante. Ficaram nessa postura covarde, cheia de respeito humano, do mais vergonhoso que já se viu na história da igreja. Não é assim que nós fazemos. E isso nós não fazemos apenas com exemplo, São Hipácio, com a explicação do Padre Guéranger, mas também com o Padre Félix Sarda e Salvani, cuja obra, O Liberalismo é Pecado, foi endossada e aplaudida pelo Santo Ofício sob o Papa Leão XIII. Ele explica que o uso da razão ilustrada pela fé basta para a identificação e denúncia dos hereges e seus escritos. Abre aspas. A instância da simples razão humana, devidamente ilustrada. Sim, senhor, até isto é lugar teológico, como se diz em teologia. Quer dizer, é critério científico em matéria de religião. A fé domina a razão. Esta deve estar-lhe em tudo subordinada. Porém, é falso que a razão nada possa por si só. É falso que a luz inferior, acendida por Deus, no entendimento humano, não alumie nada, ainda que não alumie tanto como a luz superior. Permite-se, pois, e até se prescreve ao fiel discorrer sobre o que faz objeto de sua crença, tirar daí consequências, fazer aplicações e deduzir paralelos e analogias. Assim, pode o fiel desconfiar logo à primeira vista de uma doutrina nova que se lhe apresente, segundo o maior ou menor desacordo em que veja com outra definida, e pode, se esta desarmonia é evidente, combatê-la como má e chamar mal ao livro, ao que a sustenta. O que não pode é defini-la ex cátedra, porém, tê-la para si como perversa e, como tal, denunciá-la aos outros para seu governo, dar a voz de alarme e disparar os primeiros tiros. Isso pode fazê-lo o fiel secular, assim se tem feito e o aplaudiu sempre a Igreja. E isto não é fazer-se pastor do rebanho, nem sequer humilde zagal. É simplesmente servir-lhe como cão para dar aviso com seus latidos. O portete ad latrare canes. Recordou a propósito disto, muito oportunamente, um grande bispo espanhol, digno dos melhores séculos de nossa história. Fecha aspas.
A transcrição de todo o capítulo ela pode ser encontrada no nosso site. Todo o capítulo foi transcrito, né, e explica perfeitamente essa situação de que é possível sim denunciar antes de qualquer julgamento oficial da igreja. Então, isso é importante. Um leigo ele pode denunciar, identificar a heresia, denunciá-la e dizer que os outros também devem fazer o mesmo. Nós temos esse poder e a igreja o aplaudiu, ela sempre aplaudiu. Isso é algo que nós mereceríamos um prêmio por fazer o que nós estamos fazendo, mas não estes falsos católicos, esses pseudo-tradicionalistas, esses neoconservadores. Eles acham isso um crime, ai, que erro, né? Você está querendo ser o chefe, você é o papa, sim, tudo isso. Mal sabem eles, e agora fiquem sabendo, né, para parar com esta palhaçada, né? Mal sabem eles que estão indo contra a própria igreja, contra o aplauso da igreja e que recebem a censura da igreja por fazerem o que eles estão fazendo. Vamos prosseguir, mas tem muito mais. Veja, isso aqui são alguns argumentos, tem muito mais. Nós podíamos tirar da história da igreja mais coisas, mas vamos continuar aqui com uma outra exposição. Esta mesma verdade, vista sob outro ângulo, foi sublinhada pelo Leão de Campos, isto é, Dom Antônio de Castro Maia. Veja que interessante que ele vai dizer, abre aspas. A este respeito, cumpre acentuar ainda um ponto nem sempre lembrado da doutrina da igreja. Não se pense que uma fé assim tão esclarecida e robusta seja privilégio dos doutos, de tal sorte que só a estes se pudesse recomendar a situação de equilíbrio ideal que acima descrevemos. A fé é uma virtude, e na Santa Igreja as virtudes são acessíveis a todos os fiéis, ignorantes ou doutos, ricos ou pobres, mestres ou discípulos. Prova-o a geografia cristã. Mais uma vez, a vida dos santos. Santa Joana d'Arc, pastorinha ignorante de Domremy, confundia seus juízes pela sagacidade com que respondia às argúcias teológicas de que se utilizavam para induzi-la em proposições erradas e assim justificar sua condenação à morte. São Clemente Maria Hofbauer, no século XIX, humilde trabalhador manual que assistia por gosto às aulas de teologia na ilustre Universidade de Viena, discernia em um de seus mestres o fermento maldito do jansenismo, que escapava à percepção de todos os seus discípulos e de outros professores. Para termos um povo firme e consequente na sua fé, não é necessário que o façamos um povo de teólogos, basta que cada qual ame entranhadamente a igreja, se instrua nas verdades reveladas em proporção do seu nível de cultura geral e possua as virtudes de pureza e humildade necessárias para verdadeiramente crer, entender e saborear as coisas de Deus. Do mesmo modo, para termos um povo verdadeiramente puro, não é preciso fazer de cada fiel um moralista. Bastam os princípios fundamentais e os conhecimentos básicos para a vida corrente, ditados, em grande parte, pela consciência cristã bem formada. Por isso vemos, muitas vezes, pessoas ignorantes, com critério, prudência e elevação de alma, maiores que muitos moralistas de consumado saber. Fecha aspas. O fato de, por vezes, o leigo ou simples sacerdote adiantar-se ao juízo dos eclesiásticos procede do fato de que a fé é um patrimônio comum, do qual todos devem participar. Novamente citando Dom Antônio de Castro Maia agora, abre aspas. Convém acentuar este ponto. As verdades aqui lembradas não são patrimônio nem constituem propriedade de nenhuma pessoa, grupo ou corrente. A ortodoxia é um tesouro da própria Igreja, de que todos devem participar e do que ninguém tem o monopólio. Por isso, nossos amados cooperadores, ao difundirem os ensinamentos que aqui se encontram, apresentem-nos sempre como são, na verdade, fruto pleno e exclusivo da sabedoria da Santa Igreja. Fecha aspas.
Veja como é importante a gente compreender que ser fiel é participar da ortodoxia, né? E não esta Babilônia conciliar, onde cada um tem a sua fé pessoal, cada um tem a sua fé, cada teólogo é uma cabeça, é uma igreja diferente. Não é assim. A ortodoxia, né, é esta posse das virtudes infusas, da virtude da fé, que todos nós temos em comum, algum em maior, outro em menor grau, mas todos temos em comum. Mestres e discípulos, doutos e ignorantes. Isso é muito importante compreender. A fé é um patrimônio comum, ninguém pode violá-la. Se alguém o fizer, está fora. É um herege. E agora vamos ver que não é só esta questão de dar um testemunho da fé da igreja, mas também de evitar comunhão com quem não é da igreja, de fato. Quem não é mais da igreja. Então, isso é importante. Por fim, a necessidade da competência do cristão em matéria de fé, ou seja, ser fiel realmente, não deriva unicamente do dever de dar testemunho da fé comum da igreja, mas também do dever de afastar-se de todo aquele que não traz esta fé. De fato, a fé é um requisito indispensável para a comunhão. A comunhão com o infiel é um endosso tácito ao seu falso ensinamento e uma falta grave a uma lei divina. É por esse motivo, aliás, que o catolicismo tanto repugna o ecumenismo do Vaticano II. O falso ecumenismo exige essa aprovação tácita do erro, justamente com a explícita transgressão de um preceito divino. Abre aspas. Todo o que se aparta e não permanece na doutrina de Cristo não tem a Deus. O que permanece na doutrina, este tem assim ao Pai como ao Filho. Se alguém vem a vós e não traz essa doutrina, não o recebais em vossa casa, nem lhe digam, Deus te salve, porque o que lhe diz, Deus te salve, comunica com suas obras malignas. Fecha aspas, está na segunda epístola de São João. Importante. Agora vamos entender isso de uma forma católica, como a igreja entende isso. Então, em um comentário a esta passagem, lemos, abre aspas, a proibição de ter contato com os hereges e com os falsos irmãos é bastante comum na igreja primitiva. O mesmo São João evitava todo o contato com hereges. Santo Inácio narra como o apóstolo pôs em prática essa advertência ao encontrar-se uma vez com Cerinto. João, o discípulo do Senhor, ao entrar no balneário de Éfeso e avistar ali Cerinto, apressou-se em sair dali sem banhar-se, dizendo, fujamos, para que o banho não nos afunde, já que encontra-se nele Cerinto, o inimigo da verdade. E o mesmo Policarpo, encontrando-se um dia com Marcião, este lhe perguntou, não me reconheces? E o santo lhe respondeu, reconheço-te como o primogênito de Satanás. Santo Inácio também ensina os cristãos a evitar o encontro com os falsos mestres. Então, à luz disto aí, como é que você vai explicar, vai justificar, vai legitimar um encontro de Assis com todos os falsos mestres das falsas religiões do mundo, feito por João Paulo II e por Bento XVI? Como é que você vai justificar os inúmeros encontros ecumênicos de todos os papas conciliares? Como é que você vai justificar a comemoração da revolta protestante? À luz desses exemplos todos aqui, como é que você vai justificar? E é com esta questão então que nós encerramos este vídeo. Que isto sirva de lição aos pretensos católicos que chamariam São João, São Policarpo, Santo Inácio e, sem dúvida, os serevacantistas em peso de cismáticos e protestantes pelo simples fato de evitarem todo o contato com a Igreja Ecumênica do Vaticano II, a qual está fundada na violação deste preceito apostólico, no falso ecumenismo, na traição do catolicismo. Que isto sirva de lição para todos vocês. E que vocês larguem esse respeito humano e essa covardia e comecem a se portar como verdadeiros cristãos. E deixem de endossar, tacitamente, todos esses falsos profetas. Então,
Então, penso que isto é o bastante, né, para responder esta objeção. Agradeço a todos vocês por assistirem esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.